do texto sagrado em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, nós leremos apenas os 3 primeiros versículos do texto. Como eu disse, a gente inicia uma série chamada Igreja. E a gente vai fazer aqui nesse mês de março um tempo de reflexão, onde a gente vai compreender a origem da igreja, o campo que ela atua, a missão que ela tem e a vida que possui na igreja. Então serão 4 domingos, onde nós trabalharemos essas questões que fazem parte da igreja e que são reveladas nas Escrituras Sagradas. Hoje a gente vai falar da origem da igreja. E a gente vai ver nas Escrituras que a igreja, ela não nasce de uma idealização humana. Não é uma instituição de homens. A igreja, ela nasce no coração de Deus. Ela é fruto da vontade de Deus, do desígnio de Deus, da soberania de Deus. E ela está debaixo dos seus cuidados. A origem da igreja é o tema da nossa primeira mensagem dessa série que nós iniciamos hoje para o mês de março. Então, Gênesis capítulo 12, nós faremos a leitura do texto, do 1º ao 3º versículo das Escrituras, e depois a gente ora pedindo ao Senhor que Ele fale ao nosso coração, que Ele ilumine os olhos do nosso coração para a gente compreender a palavra. Está escrito, Gênesis capítulo 12, Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até aqui a nossa leitura, e agora a nossa oração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, por favor, fala com a gente, deixa a gente, a partir dessa leitura, desse tempo de reflexão, ouvir a Tua voz. Por favor, Senhor Deus, fala ao nosso coração de uma maneira que não haja resistência em nós, mas completa submissão ao Senhor. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tema dessa nossa primeira mensagem, igreja, a minha origem. A igreja mesma diz qual é a sua origem. Ela tem uma certidão de nascimento. Ela mostra de onde ela vem e ela mostra também para onde ela vai. As Escrituras mostram isso para nós. Mostram a origem da igreja, a origem do povo de Deus. E nós, enquanto igreja, talvez muitos de nós tenhamos a ideia de que a igreja, ela nasce em Atos, capítulo 2, quando os discípulos se reúnem e uma multidão ali é apresentada e batizada, e aí a gente tem um povo sendo formado e sendo chamado de igreja, a igreja de Jesus. Mas, na verdade, esse é apenas o ápice, ou talvez o momento em que isso se consolida. Aquilo que Deus havia determinado lá no princípio, agora em Atos capítulo 2, com o derramamento do Espírito. Quando o Espírito de Deus vem, a gente tem a consolidação daquele projeto de Deus. Um povo que havia sido chamado, um povo que havia sido formado, e que agora esse povo está aberto não apenas para a nacionalidade judaica, mas para todos os povos, para todas as nações, como foi pretendido no começo, como foi estabelecido no começo ao povo de Israel, ao povo de Deus, a Abraão. Meus irmãos, a origem da igreja, ela está aqui em Gênesis capítulo 12. A origem da igreja, a igreja que é formada hoje, esse povo que está reunido aqui, ele foi sonhado com Deus, ele foi desejado por Deus, ele foi designado por Deus, muito antes do que a gente pudesse imaginar. A gente olha para esse texto de Gênesis capítulo 12, e é a partir daqui que a gente tem a origem da igreja, a formação de um povo, para que fosse chamado igreja. É importante a gente olhar para o contexto que é apresentado antes
do capítulo 12 de Gênesis, para que a gente observe o contexto em que se dá essa origem, o nascimento da igreja. O capítulo 1 ao capítulo 11 do livro de Gênesis, nós temos o capítulo 1 e 2, a criação do mundo. Deus estabelece, Ele forma e deixa tudo muito bom, tudo maravilhoso. O capítulo 3, nós temos a narrativa do pecado, quando Adão e Eva, corrompidos, se entregam ao pecado. E ainda no capítulo 3, eles são expulsos do jardim, ou seja, expulsos da presença de Deus. Eles deixam de ser aquela humanidade, aquele casal perfeito que andava sem nenhuma vergonha diante de Deus e que se encontrava todos os dias com Deus. Quando eles são expulsos da presença de Deus no capítulo 3, e aí a partir do capítulo 4 a gente começa a encontrar um estado de caos na humanidade. É só a gente fazer a leitura dos primeiros versículos do capítulo 4 de Gênesis e a gente vai ver que a coisa não está mais boa, como era no capítulo 1 e 2. O capítulo 4, para a gente que participa da escola bíblica dominical, isso vai estar mais familiar. Nasce uma criança, o primeiro filho de Eva, isso é normal? É normal, coisa boa, o nascimento. Depois a família cresce, nasce mais um filho, coisa boa, mais um nascimento, crescimento da família. Mas o que acontece entre esses dois filhos? Um mata o outro. Isso é normal? Isso é bom? Vocês já imaginaram no pranto de Eva, o choro dessa mulher, vendo um filho matando, assassinando o outro? É o caos se estabelece na terra, na criação, e a gente vai ver isso acontecer do capítulo 4 ao capítulo 11 de Gênesis. A gente olha para o texto do capítulo 4 ao capítulo 11 de Gênesis, e a gente tem um contexto universal de maldade ampliada, de maldade contínua. O homem é mau, continuamente mau, capítulo 6 de Gênesis. E aí a gente vai ver no capítulo 7, capítulo 8, o dilúvio, porque a humanidade era perversa. Era um povo que não se quebrantava, era um povo mau, a gente não tinha freio para a maldade humana. Era esse o contexto que a gente encontrava aqui nos capítulos primeiros, que a gente encontra nos primeiros capítulos de Gênesis. E aí, quando a gente chega no capítulo 11, a humanidade ainda não está legal. Ela ainda não tem freio, o povo é mau e é perverso. E aí no capítulo 11 eles estão querendo construir uma torre que a faça levar aquele povo, aquele grupo ali, que ele fosse levado aos céus, que ele fosse colocado ao lado de Deus. E aí é a Torre de Babel, como a gente encontra no texto bíblico. E aí Deus vem e separa as nações, ele divide as nações, ele confunde as nações. E aí no capítulo 12, que é o que a gente fez a leitura, a partir do nada, Deus chama Abrão. Abraão não tinha um pequeno grupo na casa dele, que orava e que invocava o Senhor. Abraão não era um homem de boa índole, moral, que amava e que buscava Deus. Não é isso. Não existe relato bíblico que afirme bondade em Abraão. Não existe um relato bíblico que mostre que Abraão tinha um coração, uma quedinha por Deus. Não existe relato bíblico que afirme isso. Apenas um relato de Deus vindo a Abraão e chamando Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e eu farei de você uma grande nação. Aqui a gente tem a formação de um povo. Ex nihilo, como diz o texto bíblico lá em Gênesis capítulo 1. Que a partir do nada Deus criou todas as coisas. A partir do nada, Deus formou o mundo, criou o mundo. Aqui da mesma forma, em Gênesis capítulo 12, a partir do nada, Deus forma um povo, chama um povo para estar na tua presença, para ser seu povo, sua propriedade. Então, meus irmãos, igreja, minha origem. A gente tem em primeiro lugar que a origem da igreja consiste no chamado de Deus à sua existência. Em primeiro lugar, o que a gente aprende desse texto é que a origem da igreja consiste no chamado de Deus à sua existência.
Deus chama a igreja à sua existência. Como era no Éden, ou na criação do mundo, que não havia nada, havia apenas trevas sobre o abismo. Não é isso que o texto mostra para a gente em Gênesis? E aí Deus, a partir do nada, diz, haja luz. A semelhante modo, o Senhor aqui, num contexto de trevas universal, num contexto de maldade universal, o Senhor Deus chama um povo para ser seu, para ser santo. E ele diz que ele faria esse povo a partir do Abrão. Então, igreja consiste no chamado de Deus à sua existência. Olha para o versículo 1, 2 e 3 desse texto. Uma grande nação onde as famílias serão abençoadas. Deus chama Abraão com a promessa de formar um povo. Agora, percebam como eu estou dizendo. Deus chama o Abraão para formar um povo, Abraão sendo velho, tendo uma esposa estéril. É nesse contexto que o Senhor Deus vai formar o seu povo. Porque não existe aqui participação humana. Não existe aqui uma criação humana para a igreja, para o povo de Deus. Apenas o próprio Deus, a partir do nada, a partir do improvável, a partir do impossível, ele forma um povo para ser seu. Ele chama o Abraão já em idade avançada, com uma mulher estéril, com uma promessa de que a partir daquele casal, já de um homem e de uma mulher de idade, que a mulher era estéril, e dali haveria uma grande nação, um grande povo, para ser chamado de Deus. Igreja, então, meus irmãos, não é invenção do homem. Igreja não é invenção do homem, como muitos que hoje estão fora da igreja, são os sem igreja, os que ficam fora da igreja, que se dizem crentes, que dizem que amam a Deus, e eu não estou aqui contestando o amor ou a fé dessas pessoas, mas são pessoas que denigrem a imagem da igreja ou a sua origem, dizendo que a igreja é formada pela vontade de homens, pela vontade de pastores que são gananciosos e cobiçosos, pela vontade de líderes que querem governar sobre as pessoas. E também não estou dizendo que não exista esse problema. Não estou negando que exista essa realidade, mas eu estou mostrando a partir do texto bíblico, do texto sagrado, que a igreja ela tem uma origem, que ela tem uma formação, e essa formação não se dá a partir de ideias humanas, é da própria vontade de Deus. A igreja, ela nasce no coração de Deus, meus irmãos. E aí a gente tem aqui alguns comparativos no texto que eu gostaria que você pudesse ter a sua Bíblia aberta para a gente fazer essas leituras e a gente comparar o texto. Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 17. A gente tem no texto. Gênesis 2, 15 a 17. O texto sagrado mostra para a gente. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. A gente tem aqui no texto bíblico um pacto, a celebração de um pacto que é chamado Pacto das Obras. Deus faz uma aliança com Adão e Eva, com a qual Adão e Eva tinham o compromisso de não desobedecer a Deus. E aí a gente vai abrir agora no livro de Gênesis, no capítulo 17. Capítulo 17, versículos 1 e 2 do texto. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Aqui nós temos um texto, um chamado para viver na obediência e na presença de Deus. Assim como foi o chamado de Adão, que Adão devia
devia viver em obediência e na presença de Deus, Abrão, semelhantemente, está sendo chamado para viver em obediência na presença de Deus. E a sua descendência, que é multiplicada pelo próprio Deus, percebam o seguinte, há aqui uma promessa de multiplicação para o povo, para a descendência de Abraão. Essa descendência também deve estar aliançada e participe nessa aliança com Deus, aliança de obediência e na presença de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 22 e 28. Olha para o texto e veja como a gente encontra alguns aspectos de semelhança. Versículo 22. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja na terra. Lá no capítulo 12, onde nós fizemos a leitura, versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas ou serão abençoadas todas as famílias da terra. Assim como a gente encontra no texto bíblico Deus abençoando a criação, assim como a gente encontra no texto bíblico o Senhor Deus abençoando Adão e Eva, mas lembrem-se, a gente se encontra agora num contexto onde a queda surgiu, onde a evidência do caos está sendo manifesta no texto. E aí, a partir do nada, Deus está chamando um povo para si, onde esse povo vai ser abençoado, onde esse povo vai ser multiplicado, e esse povo vai desfrutar de quê? Das bênçãos de Deus. E não apenas isso, mas vai ser uma bênção para todas as nações, assim como era no Éden. Deus está chamando o seu povo de volta para o Éden. Ele está trazendo um mundo que é perdido, um mundo que é caído, de volta à origem da sua criação, para aquilo que ele estabeleceu. É isso que ele está fazendo com a igreja. Conduzindo um povo, conduzindo o seu rebanho para um encontro com o noivo, para um encontro com o Senhor Jesus, quando nós desfrutaremos, como aqui nós comemos e bebemos, da sua presença eternamente. A igreja, ela não nasce no coração de homens. A igreja, ela nasce no coração de Deus. Porque Deus forma um povo para ser seu, para andar na sua presença, para amá-lo, para temê-lo, para viver em obediência e desfrutar das suas bênçãos, para desfrutar do seu amor, do seu carinho. A igreja, ela nasce no coração de Deus e se mostra primeiramente no chamado de Abraão, na formação de um povo. E depois ela se confirma na descida do Espírito Santo. Eu vou pedir você para abrir em Mateus capítulo 1. A gente está querendo aqui, com essa série, com essa mensagem, fazer com que a igreja ela compreenda a origem dela, o senso de pertencimento, a quem você pertence, por quem você é amado, por quem você é desejado, por quem você foi criado para ser o que você é hoje. Então, Mateus capítulo 1, versículo 1, nós temos o que no texto? Livro da genealogia de Jesus Cristo. E aí eu peço para que a igreja leia. Filho de quem? Mais o quê? Por favor, eu quero uma leitura bonita. Vamos lá. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de quem? Abraão. Abraão. Aquele que foi chamado lá em Gênesis 12 e que foi prometida a ele uma descendência. E por meio dessa descendência, e que para essa descendência, haveria um povo que seria abençoado por meio dele. Nós temos agora o Senhor Jesus Cristo, que é aquele quem abençoa todas as nações. A igreja não é mais como o povo de Israel, que foi chamado, que era
um clã, uma nacionalidade, apenas aqueles que faziam parte daquela nação, aqueles que eram filhos das tribos de Israel. Não é mais esse povo, que foi um povo que Deus escolheu para viver e para exercer um ofício durante determinado momento. Esse povo, ele exerceu um ofício. Ele viveu essa experiência e aquele ofício que Deus estabeleceu. Mas agora, a partir de Jesus Cristo, todas as nações, elas são inseridas, enxertadas no povo de Deus. Se tornam povo de Deus. Se tornam aquilo que a gente hoje chama de igreja. Então, eu não preciso ser judeu para fazer parte das bênçãos de Deus. Eu não preciso ser descendente da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, para ser alguém que experimenta as bênçãos de Deus. Por que eu faço parte do povo de Deus? Porque eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E aí a carta aos Gálatas vai chamar o Abraão de o pai da fé. Ele é o pai de todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, a origem da igreja, ela se dá no coração de Deus, no desejo de Deus, no desígnio de Deus, para estabelecer um povo, para ser abençoado, para estabelecer um povo para que seja bênção, luz para todas as famílias, para todos os povos. Então não apenas Israel hoje é um povo que tem o olhar, o cuidado e a bênção de Deus, mas é todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Por isso nós chamamos igreja de igreja católica, ou seja, igreja universal. Aquela que está espalhada sobre toda a terra. Então um indígena que professa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele é a igreja de Jesus, ele é o povo de Deus que é abençoado por Deus, por causa dessa promessa que foi feita a Abraão. Um indiano, um japonês, um oriental, sejam lá as nações, sejam quais forem as nações, as tribos, hoje são chamadas igrejas do Senhor Jesus. Por quê? Por causa desse propósito de Deus, desse chamado de Deus, da origem de Deus. Então a igreja se dá por causa do chamado de Deus à sua existência. Então a igreja não é uma invenção de homens. O que a gente está fazendo aqui agora, esse tempo reunido aqui, não é porque alguns homens em algum momento estabeleceram e entenderam que isso era bom. Não é porque isso daqui pode servir como uma comunidade terapêutica que ajuda pessoas, que faz alguma coisa ou outra. Não. A gente só está reunido aqui porque existe um rei que governa os céus e a terra e que estabeleceu isso aqui para a nossa vida. Estabeleceu a vida em comunidade, que é aqui, no meio do povo de Deus, onde a gente experimenta as suas bênçãos. Lembra do Salmo 133, quando o salmista diz: ó, como é bom e como é suave que os irmãos vivam em união. E aí ele vai dizer que ali, no meio da união do povo, lembrem-se, a gente está ainda no contexto de Israel, as 12 tribos, elas estavam dispersas. Os irmãos, essas tribos, elas já não estavam mais se dando, elas haviam se afastado, elas já não tinham mais comunidade, mas quando elas se reúnem para viver na presença de Deus e para celebrar a presença de Deus, o salmista compõe dizendo: como é bom e suave que os irmãos vivam em união. Que haja unidade no povo de Deus. E porque é ali, na unidade, no meio do povo de Deus, que Deus faz o quê? Ele derrama a sua bênção. Que é o que a gente acabou de fazer a leitura aqui em Gênesis, capítulo 12. Então, igreja, a origem da igreja consiste no chamado de Deus à sua existência. E aí, meus irmãos, em segundo lugar, eu queria que a gente fizesse a leitura ainda de alguns textos, porque a origem da igreja, ela consiste de um íntimo relacionamento com o seu Criador, em segundo lugar. Se em primeiro lugar, ela consiste em um chamado de Deus à existência, em segundo lugar, a origem da igreja consiste de um íntimo relacionamento com o seu Criador, com aquele que a chamou para viver, aquele que a chamou para a vida, aquele que a estabeleceu. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir o livro de Êxodo, no capítulo 6, versículo 7, onde a gente encontra as evidências desse relacionamento de Deus e o seu povo. Êxodo capítulo 6,
O versículo 7. Vou pedir à igreja que faça essa leitura. Como que esse povo que foi chamado por Deus em Abraão é chamado meu povo. É povo que pertence a Deus. Não é uma comunidade que é formada entre um grupo, um clã, e Deus vê beleza, Deus acha bonito e ele fala assim, opa, achei isso aqui legal, vou me apropriar disso. Não, ele cria, é dele, pertence a ele, é o meu povo e eu sou o Deus desse povo. Como a gente faz a leitura do texto. Olha Êxodo ainda no capítulo 19, avança um pouquinho no texto e olha os versículos 5 e 6 de Êxodo 19. O que a gente tem? No capítulo 19, os versículos 5 e 6, vão mostrar também ainda essas características de um relacionamento com o Criador. 5 e 6 está escrito, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis o quê? Sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis o quê? E mais o quê? Nação santa. Percebam o seguinte, Deus ele chama um povo para a sua presença, para viver em obediência, e ele chama esse povo de minha propriedade particular. A igreja ela tem uma origem, ela é formada em Deus. Ela é formada no coração de Deus, na vontade de Deus, no desígnio de Deus. E Deus a estabelece, Deus a cria para um íntimo relacionamento com Ele. Para viver com Ele, para viver para Ele. Como nós, na semana passada, fizemos a leitura de Romanos, capítulo 12, e nós aqui, enquanto estudávamos o texto, nós havíamos falado aqui que a igreja presbiteriana Nova Canaã, ela devia viver, o que se esperar da igreja é que ela devia viver para a glória de Deus, que ela devia viver para Deus. Então, a igreja é formada para viver um íntimo relacionamento com o Senhor. A igreja presbiteriana Nova Canaã, esse grupo, essa comunidade que se reúne aqui, ela foi estabelecida por Deus, foi criada por Deus, para o quê? Para um íntimo relacionamento com Ele. É para isso, meus irmãos. Nós somos a propriedade particular de Deus e é preciso a gente lembrar disso. Nós precisamos ser lembrados de que nós somos o povo de Deus, nós pertencemos a Ele, somos o seu povo, um povo particular para Ele, especial para Ele. Aí em Gênesis, a gente vai encontrar ainda algumas características desse íntimo relacionamento que Deus tem com o seu povo e o povo de Deus tem com o seu Deus. Gênesis capítulo 12, eu vou pedir para que vocês leiam o versículo 17. Gênesis 12, eu vou pedir à igreja para fazer a leitura do versículo 17. Vamos lá, aqui ó, 17. Porém... o que esse texto tem a ver com o relacionamento de Deus e o seu povo? Gênesis capítulo 12, a gente acabou de fazer a leitura, e Deus está chamando Abraão e Sara para o quê? Saírem da tua terra, saírem daquela parentela que eles tinham, porque a partir daquele casal ele formaria uma grande nação. Mais adiante no capítulo 12, a gente vai ter o Abraão e a Sarai, aqui a Sara, saindo dessa terra e indo para uma outra terra. E quando eles chegam lá, naquela terra havia um faraó. E a Sarai era uma mulher bonita, era uma mulher formosa. E aí o faraó pôs os olhos nela. Ele a viu e viu beleza, encontrou beleza. E o Abraão, ele deu ali uma mentira, uma história. Ele criou uma história, embora ele fosse irmão dela. Ele vai dizer para Sara assim, ó,
fala que você é minha irmã, porque se você disser que é a minha esposa, eles vão me matar. Eles vão acabar com a minha vida. E aí, naquele contexto, eles fazem isso. E aí o texto vai mostrar pra gente que o faraó, então, ele toma a Sara para ser a sua esposa. Mas aí Deus, ele envia pragas sobre a vida do faraó. Aquele homem não tem paz, ele não tem descanso, ele não tem tranquilidade, porque o Senhor envia pragas sobre a vida dele, porque ele havia tomado para si aquilo que pertence a Deus. Deus cuida do seu povo, Deus preserva o seu povo, Deus preserva a sua promessa. Sara não podia ter filho com outro homem. Ela não podia se deitar com outro homem, ela não podia se prostituir, ela é povo particular, é possessão de Deus, pertence a Ele. É dele, meus irmãos. A gente olha para esse texto e aprende que Deus preserva o seu povo. Ele preserva aqueles a quem Ele ama, para aqueles a quem Ele tem promessa. Isso é maravilhoso demais, porque Deus está preservando a sua igreja sempre na história. Ele tinha uma promessa de uma descendência, e essa promessa não podia ser quebrada pela corrupção dos homens. Então, nada pode parar aquilo que Deus estabeleceu para ser. Deus estabeleceu a igreja, e nada vai parar a igreja. A igreja, ela tem um relacionamento com o seu Deus, e Deus tem um relacionamento com ela, de bênção, de cuidado, de preservação. Gênesis capítulo 50. Adianta um pouquinho as páginas da sua Bíblia e a gente vai fazer a leitura do versículo 20, para olhar e perceber a preservação de Deus na história com o seu povo. Gênesis 50, versículo 20. Vamos fazer a leitura do versículo 20 junto. Vós... O que está acontecendo aqui? Vocês lembram da história do José, que foi vendido pelos irmãos? Vocês lembram daquela história, que é uma história assim, que a gente fica vendo assim, o cara foi vendido como escravo, daqui a pouco o cara estava lá preso, o cara foi acusado de coisas que ele não fez. Olha a história de José, como ela é conduzida. Daqui a pouco ele se torna o governante, ali o segundo homem ali naquela região. E aí a gente vê a história sendo apresentada, sendo manifestada diante dos nossos olhos, e o que está acontecendo aqui para nós? Senão o cuidado de Deus com a sua igreja, com o seu povo, a preservação de vidas, a preservação do seu povo, a preservação da descendência de Abraão. Ele está dizendo aqui, não, o mal que vocês me fizeram, Deus tornou em bem. Porque apesar de todo o mal que é feito contra a igreja, Deus sempre, de uma maneira maravilhosa, gloriosa, poderosa, no curso da história, conduzindo a história, Ele sempre converte todas as coisas para o bem do seu povo. Aquilo que a gente faz a leitura em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Ainda que a igreja seja perseguida, ainda que a igreja enfrente dificuldades, ainda que o mal se levante contra a igreja do Senhor, meus irmãos, Deus preserva o seu povo, Ele tem uma aliança com o seu povo, e Ele cuida do seu povo, Ele cuida da sua igreja. Ele cuida daqueles que fazem parte dessa comunidade, daqueles que foram chamados à existência para essa comunidade. Esse é o nosso Deus, que preserva o seu povo. Vocês devem se lembrar da história de Esther. A Esther que foi feita rainha, que foi colocada ao lado de um rei, e que num determinado momento, por causa da sua petição, por causa da sua intercessão, o povo de Deus não foi o quê? Totalmente aniquilado. É Deus preservando o seu povo, aquela descendência que Ele estabeleceu para si, como sua propriedade, como povo particular. Meu irmão, minha irmã,
a sua vida tem sido preservada, a sua vida tem sido cuidada, você tem ouvido o Evangelho, a pregação do Evangelho é porque Deus está te chamando à existência, para fazer parte de um povo que é dele, que pertence a ele e que desfruta de um relacionamento íntimo com ele. Não é à toa, Deus conduz a história, meus irmãos. Ele preserva o seu povo para si mesmo. A história da igreja mostra para a gente muito do que a igreja sofreu depois de Atos. No primeiro século, no segundo século, no terceiro século. A igreja, como a gente aqui cantou, como o João Arthur mencionou, ela passou pelo Coliseu, ela passou pelas feras, pelos leões. E ainda assim a igreja não parou, meus irmãos. Então não pensem vocês que mudança de governo, se mudar um governo, se tiver um governo X, um governo Y, isso vai ser favorável para a igreja. Não! A gente não depende de governos humanos. Para que a igreja prospere, para que a igreja avance. A igreja ela foi chamada por Deus, ela foi criada por Deus. E a igreja ela prospera porque Deus disse, eu multiplicarei, eu abençoarei. Então a bênção de Deus não depende de governos. E se ele quiser estabelecer governos que sejam favoráveis, é ele no curso da história. Agora, se nós tivermos governos que nos persigam, que nos façam mal, que queiram nos parar, bendito seja o nome do Senhor, porque a igreja não vai parar por causa desse governo. Não vai parar por causa de governos. Deus ele continua governando a história. E a igreja pertence a ele. Foi chamada por ele. Nós não temos uma igreja de 2000 anos. Nós temos um povo de Deus que por milênios, vem sendo preservado por ele. E isso não vai mudar até que Jesus venha. Deus continua o mesmo, preservando o seu povo, cuidando da sua igreja. Ele não muda. Ele vai continuar cuidando de você. Vai continuar cuidando daqueles que amam a ele. Ainda que a gente experimente a perseguição, a dor e o sofrimento, lembrem-se, Deus converte o mal em bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, meus irmãos. Deus está no governo da história. Ele chamou a igreja a partir do nada, para ser o seu povo. E ele estabeleceu esse povo, e ele preserva esse povo, até que ele venha. Você tem sido preservado por Deus. Cuidado por Deus, guardado e amado por ele. A igreja é de Deus e o inferno não pode prevalecer. A igreja é de Deus e o inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. A morte não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Meus irmãos, os relatos dos livros de história vão mostrar para a gente que o sangue dos mártires, aqueles que morreram em nome do Evangelho, eram como, eles fluíam pela terra, fazendo com que muitos outros cristãos nascessem. A morte de um cristão gerava a vida em muitos outros que passavam a crer em Jesus Cristo. Ouvindo recentemente o testemunho do pastor Elias Dantas, um pastor presbiteriano, ele contava o testemunho de uma menina no Oriente Médio. Ela foi estudar nos Estados Unidos, ela teve a sua formação, ela se formou na universidade, fez o mestrado e ela retornou para sua casa no Oriente Médio. E ela retornou e ela tinha uma vida ali dentro daquela comunidade, dentro daquela universidade, e ali ela conheceu o Senhor Jesus Cristo a partir da pregação do Evangelho de Jesus. E quando ela voltou para o Oriente Médio, ela havia sido encaminhada para um pastor que pregava o Evangelho ali naquela região de uma maneira mais oculta, escondida, preservada, porque ali eles não tinham aquela liberdade de culto como nós o temos aqui. E aí, quando ela foi ser batizada ali no Oriente Médio, o pastor perguntou para ela se ela estava pronta para morrer pelo Evangelho. Ela disse ao pastor com um sorriso no rosto, disse o Elias Dantas, eu já morri para ele. Eu já morri. Agora quem vive é Cristo. E o pastor batizou aquela moça. E aí, meus irmãos, o pastor Elias Dantas, ele diz que aquela moça voltou para casa, e aí a família dela estava reunida para um almoço, num prédio de
altos andares, e naquele prédio de altos andares eles estavam na cobertura, família reunida, celebrando ali aquele momento. Aquela moça então, ao chegar, encontrar a sua família, depois de algum tempo, alguns anos estudando, ela diz: eu agora professo Jesus como meu Senhor e Salvador, Ele é o meu Deus. Meus irmãos, a mãe daquela moça agarrou ela pela blusa, saiu correndo com ela e a lançou lá de cima do prédio. Isso se tornou notícia ali naquela região do Oriente Médio. E vocês sabem o que aconteceu? Muitas pessoas que ouviram aquela notícia a respeito da morte daquela moça quiseram saber por que ela havia morrido. Quem é esse Cristo que aquela moça professava e que estava pronta para morrer por ele? Meus irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus preserva a sua igreja, e ainda que seja a morte, ainda que seja a dor, seja o sofrimento, Deus ele tem um povo para si, que ele está abençoando, guardando e cuidando e chamando para ser seu, para ser sua possessão, para ser seu povo particular. E aí, meu irmão, minha irmã, por mais que a gente ouça falar da corrupção que existe dentro da igreja, que isso é um meio, uma estratégia de Satanás para corromper, como a gente viu o faraó querendo tomar a Sara, assim Satanás tenta tomar a igreja para si. E existem hoje muitos prédios e muitas reuniões que se chamam igreja, mas que na verdade são vergonha, por causa da sua corrupção e da sua forma como se reúne. Esses não têm parte com Deus se não pregam o Evangelho, se não amam Jesus Cristo. Meus irmãos, lembrem-se do que o texto mostra para a gente lá em Gênesis capítulo 17. Deus chamou Abraão para o quê? Para ser perfeito aonde? Na sua presença. Então, a gente precisa de evidências na igreja, evidências de santidade, evidências de um povo que vive em amor, devoção e temor na presença desse Deus. Infelizmente, a gente encontra corrupção, a gente encontra muitos que se chamam igreja, mas que não têm parte com Deus. No entanto, a igreja do Senhor continua sendo o povo dele, amado por ele, exclusivo, que pertence a ele. Acaso você se identifica com esse chamado? Acaso você se identifica com essa origem? Com esse chamado à existência? Deus te chamando para ser o seu povo exclusivo? Você se identifica com esse chamado? A partir do nada, eu não estou falando se você tem pai e mãe que nasceram na igreja evangélico. Ah, eu sou de berço evangélico, nasci na igreja. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de um chamado a partir do nada. Como nós vimos em Abraão. Não é porque você apenas nasceu no meio da comunidade, mas esse chamado, essa identificação de que Deus te chamou para ser dele, propriedade dele, que você pertence a ele, que você é amado por ele, preservado e cuidado por ele. Acaso você se identifica com esse chamado? Se não, eu queria dizer, não é em vão que você está aqui hoje. Não é por um acaso que você está aqui hoje. Deus te chamou aqui hoje para ser povo dele, para pertencer a ele, para fazer parte da comunidade que é particular dele, que é amada e desejada por ele. Eu gostaria de te convidar a abrir, agora para concluir, a carta aos Efésios, capítulo 1. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, onde nós leremos do versículo 3 ao versículo 12. Essa é uma carta para a igreja. É uma carta para o povo de Deus. E eu queria que você fizesse essa leitura com atenção e se visse como parte desse povo. E se encontrasse como alguém que foi chamado para ser esse povo. A epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 12, está escrito: Bendito, e eu peço que vocês acompanhem essa leitura. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem o quê? Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Perante ele e em amor. Ele o quê? Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Meus irmãos, a igreja, ela é chamada, escolhida, predestinada pelo próprio Deus, para ser o seu povo. Deus é quem escolhe, Deus é quem chama, Deus é quem forma. A origem da nossa participação aqui, ela se dá em Deus nos chamar, em Deus querer a nossa presença, em Deus requerer de nós uma vida na sua presença, no meio da comunidade. A origem da igreja, meus irmãos, ela se dá no chamado de Deus à sua existência. É Deus quem cria um povo para ser seu. E a maneira com a qual a gente encerra essa mensagem é fazendo a seguinte reflexão. Eu tenho ouvido esse chamado para ser um povo exclusivo, para viver na presença de Deus. Eu ouvi esse chamado independente de minha família, independente da minha vida, como Abraão ouviu, para ser seu, para viver na presença de Deus, de maneira em que o meu coração tenha amor, zelo, temor, fé nesse chamado. Eu queria te convidar a fechar os olhos nesse momento para fazer uma oração diante de Deus. Lembrando desses 2 pontos que nós vimos aqui. Que a origem da igreja, ela consiste no chamado, a existência. Deus é quem chama a igreja, o povo dele, à existência. Você tem ouvido esse chamado? Independente da sua família, independente da sua vida, daquilo que você já viveu, um chamado a ser de Deus, a permanecer na presença dele, a ser dele. A origem da igreja, ela consiste de um íntimo relacionamento com Deus, ser o povo dele, a propriedade particular dele, um povo que é preservado, conservado por ele. É ele quem está chamando a igreja para ser dele. Então, coloque-se diante de Deus nessa oração. Eu vou convidar aqui o pastor Célio para fazer essa oração e impetrar a bênção para a igreja. Convido a igreja a se colocar de pé nesse instante. Judas, versículos 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços
e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu nesta noite de nos reunirmos, porque sabemos, ó Deus, que pela nossa vontade própria nós não estaríamos aqui, mas o Senhor nos trouxe, o Senhor reuniu a tua igreja neste lugar e pudemos ouvir, ó Deus, os teus ensinos nesta noite. E pedimos, ó Deus, as tuas misericórdias sobre nós. Ajuda-nos a nos conscientizarmos de que somos propriedade do Senhor, para a glória do Senhor. Agora, Senhor, pedimos que tu nos leve em paz para os nossos lares, na tua paz e no teu amor. E que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, amém. Obrigado, pastor. Pastor Célio é uma bênção aqui na comunidade, um exemplo de humildade, de temor, de amor a Deus e de serviço. A gente agradece o Senhor, viu? Pelo exemplo. Amém, amém. Meus irmãos, gostaria de lembrá-los que nós estamos na semana de oração. Segunda a sexta, a nossa igreja se reúne aqui às 20 horas para orar e orar ao nosso Deus que nos chamou para viver essa relação íntima com Ele. Amém? Deus abençoe a todos. Ó, não estou querendo deixar vocês irem embora não, lá a porta fechada, ó.